Boa noite, tudo bem? Você sabia que a gente está no segundo domingo de uma nova série? Primeiro, eu queria te dar boas-vindas para você que está visitando e dar as boas-vindas a essa série que ela é bem conflituosa. A gente vai falar nessa série de muitos conflitos. Cada domingo a gente vai tratar de um possível conflito, de um tipo novo de conflito, ou um tipo velho de conflito que não foi resolvido. O tema de hoje é o conflito comigo mesmo. Conflito comigo mesmo. Você percebeu que a gente vive num mundo quebrado? A gente vive num mundo onde o conflito é uma coisa comum. O conflito não é algo que acontece de vez em quando, mas é algo que permeia a nossa vida. As pessoas são fábricas de conflito. A minha avó falava assim que um problema só sai para entrar um outro maior no lugar. Isso mostra que os conflitos fazem parte da vida humana. Só que, além dos nossos conflitos com as pessoas, nós temos conflitos com as coisas. Você trabalha e vive com conflito. Você trabalha com uma coisa e tem um conflito com a coisa, tem um conflito com você mesmo por trabalhar nessa coisa. Tem um conflito com quem trabalha com você. Aí você chega em casa, o que acontece? Mais conflito. Não precisa ser uma família desestruturada ou problemas familiares. Não, qualquer família tem conflito, porque onde tem gente, tem conflito. Os conflitos fazem parte da vida humana. Só que o pior tipo de conflito é o conflito consigo mesmo. É o conflito silencioso. Porque é o conflito que você não foge. Ele te busca onde você está. Porque faz parte de quem você é. Nós vivemos num mundo quebrado. Mas mais do que isso, nós somos quebrados. Então nós temos conflitos com a gente mesmo. Fica a pergunta. Mas afinal de contas, por que nós temos conflitos com a gente mesmo? Porque as pessoas têm conflitos com elas mesmas. Porque o conflito é parte fundamental da vida humana. Para responder essa pergunta, eu queria chamar aqui o Lucas Cavalcante, psicólogo, que vai explicar um pouco para nós dessa natureza do conflito com a gente mesmo. Graça e paz, igreja, bem? Por que nós sofremos? Qual é a questão em volta da ideia de conflito? O que diz a minha área, a psicologia, e mais intimamente a psicanálise? Eu sou um psicólogo e psicanalista clínico em Freud e em Lacan. Eu não sei quem já teve essa possibilidade de ver esses nomes, Freud e Lacan. Mas ambos constroem, e revolucionam a área das ciências humanas, principalmente Freud no final do século XIX, início do século XX, e o Lacan vai ainda melhorar a teoria freudiana em meados do século XX, e então o que nós temos hoje é alguns dizem que Freud, ele constrói, não sei se tem algum engenheiro aqui, fora o Brunão, mas Freud constrói o esqueleto de um prédio, Lacan coloca as paredes e pinta, então nós temos uma psicanálise formada para tratar as questões humanas. O que eles dizem? E é interessante que o tema hoje, conflitos, me leva a pensar numa outra questão. Por que demonizamos os conflitos atualmente? Por que a sociedade do século XXI, ela demoniza conflitos? Porque há uma tentativa absolutamente desenfreada de tentar retirar todo e qualquer tipo de conflito da vida humana. E é interessante o quanto que as filosofias, a sociologia, o pensamento humano, as ciências da saúde, as ciências humanas, elas tentam loucamente, freneticamente, vorazmente ou vociferadamente retornar através dessas técnicas o homem a um estado anterior da sua queda no Éden. E eu vou tentar construir essa ideia com vocês.
é interessante o quanto as ciências tentam hoje dar um lugar ao homem de perfeição, um lugar homeostático. Olha que interessante, o porquê que nós sofremos. Nós sofremos à luz da psicologia, porque nós saímos todo santo dia, e um dia nós saímos de maneira oficial de um estado homeostático. O que é a tal da homeostase nas ciências humanas, ou nas ciências da saúde? Aliás, é um termo bem médico. Homeostase é o perfeito estado de equilíbrio biopsico, sócio-espiritual humano. O ser humano tem 4 dimensões. Eu estou colocando a quarta aqui com todo respeito à ciência, até porque a Organização Mundial da Saúde está estudando esta 4ª dimensão há pelo menos aí mais de 20 anos, é muito recente, mas ainda eles estão estudando, que é a dimensão espiritual. Nós somos um ser biológico, porque temos um soma, um corpo. Nós somos um ser sociológico, porque nós nos constituímos a partir do outro. Nós somos um ser psicológico, porque nós desejamos, sentimos, nos emocionamos. Nós somos um ser espiritual, porque nós temos um espírito, e aí que está a grande questão das ciências estudarem isso. É fato que quando nós estamos ou experimentamos um estágio de desequilíbrio de uma dessas 4 dimensões, nós então sofremos. O ser humano ele sofre por um desequilíbrio homeostático. E onde começou isso? Quando nós saímos da barriga da mãe. Não há nenhum dado científico que não seja a vida intrauterina escolhido como o estado de maior perfeição da existência humana. O estado mais perfeito de existência se dá na vida intrauterina. Ah, Lucas, mas a mãe vai usar droga, e aí? Para a criança aquilo é passado de maneira tranquila. Ela vai sofrer quando dali sair. Mas o estado intrauterino ele é perfeito. Olha que interessante, quando nós saímos, se você não chorar, você apanha, você vai precisar chorar. Porque a marca da entrada no mundo humano é a marca da dor. Aliás, o choro é sinal de saúde. Você precisa tomar uns tapas. E nós entramos nesta vida absolutamente conflituosa. Olha que interessante, botaram um nome que você não participou da escolha dele. A primeira marca, o outro define quem você é. Escute esse termo, o outro define quem você é. Botaram um nome em você que você não participou da escolha. O Freud diz que o nome representa os sintomas dos pais. E é verdade, porque a criança é sintoma dos pais. Olha que meu nome era para ser Fábio Júnior. E minha mãe tinha uma novela que Fábio Júnior, não vou lembrar agora, acho que era o Roque Santeiro, não lembro. Estou falando bobagem. Eu sei que o Fábio Júnior era um cara na novela e minha mãe queria botar o nome do ator, quer dizer, não queria colocar o nome do personagem, mas do ator que fazia o personagem, que era o cara, era o Fábio Júnior. Graças ao bom Deus, ela trocou assim para o nome ainda maravilhoso, Antônio Lucas. É pior, eu prefiro usar Fábio Júnior. Porque Antônio eu prefiro usar, se Deus quiser, a partir dos 60 anos de idade, acho que vai fazer mais sentido a minha intelectualidade. Mas até lá é Lucas. Os nomes são marcas dos sintomas e dos traumas paternos e maternos. Olha que interessante. Você entra num mundo onde você não escolheu o nome e isso é jogado em você. Você entra num mundo formado em regras, princípios, códigos de condutas, muitas vezes não escritos. Quem é que dá o direito sabe que nós temos códigos de vivência que não estão escritos, são percebidos, e que você é inserido nesse mundo e você tem que fazer da forma como é. E que se você não faz, você está errado. Essa primeira inserção se dá na família, no seio familiar. Porque você entra nesse mundo cheio de regras a partir das regras trazidas pelos pais, principalmente pela figura paterna, e o mundo quer deturpar essa ideia. A rebeldia, quem quiser conversar comigo depois sobre isso, eu não quero tratar isso aqui, mas principalmente a rebeldia é falta da figura paterna. Seja pela presença paterna ou pelo simbólico paterno. O simbólico, o ato, seja uma mãe, por exemplo, a mãe cria a criança sozinha, por uma questão de conjuntura social. Se ela não souber criar a marca, que é a marca simbólica paterna da lei, algumas questões terão nessa criança. Veja, a primeira inserção se dá na família, a inserção secundária, ou a socialização secundária no colégio. O colégio é a marca interessantíssima da lei e da regra. E aquela criança entra, ela não sabe por quê, ela sabe que ela tem que acordar cedo, senão alguma coisa vai acontecer com ela, de mal assim. Perceba os colégios públicos como eles são. Existem 2 lugares, ou melhor, 3 lugares que foram criados para as pessoas. Todos os lugares que nós visitamos socialmente, eles foram criados para que a gente entre. Nós entramos por portas. Colégio público, hospital psiquiátrico e prisão foi feito para você não sair.
Você já prestaram atenção nisso? Não? Alguém aqui, eu me formei em colégio estadual, pode ver, é uma prisão literalmente, são portas, travas, etc, porque é feito para você não sair, é um lugar, alguns vão usar o termo opressor, eu não quero entrar aqui na discussão ideológica, mas é fato que o colégio, ele é uma marca simbólica da lei, e você inserido nesse mundo vai saber o porquê, e você passa, olha só que interessante, se você vive numa cidade grande, escute o que eu vou te dizer, se você vive numa cidade grande, você está fadado a passar 4 anos vivendo em um semáforo. 4 anos. Se você dorme 8 horas por dia e vive a expectativa de vida do brasileiro, você vai passar 20 anos dormindo. Você passa 6 meses urinando, em 73, 74 anos de vida. 3 meses urinando, você passa 6 meses defecando, em 74 anos de vida. Você tem toda uma vida devota a estudo, a trabalho, segundo as novas regras, talvez até 150 anos vai trabalhar, mas é fato que você vive toda uma vida devota a estudo, a trabalho, para quê? Perceba que a corrida da vida é uma corrida por aquilo que você não possui, percebem isso? Você sempre vai atrás daquilo que você não tem. E o conflito humano reside em não possuir aquilo que se deseja e se angustiar por aquilo que se deseja e então tentar alcançar. Só que quando você alcança aquilo que você deseja, você passa a desejar uma nova coisa que você não tem. Então você luta para conquistar essa nova coisa. E assim passamos e caminha, como diz o cantor, a humanidade até o fim da sua vida. Até o último respirar. E aí então nós temos a completude do conflito. Vivendo, aprendendo, morrendo sem saber nada. A grande questão da existência é a pergunta, tá, Lucas, eu entendi porque sofremos, nós estamos aí indo atrás de coisas, mas de onde nasceu isso? Me chamaram aqui como um psicólogo, mas infelizmente eu não tenho essa resposta, eu tenho dúvidas sobre onde é que começa o conflito. Abra a palavra de Deus rapidamente em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, Jacques Lacan, esse grande teórico, ele aponta inclusive para as discussões do Éden. O Freud também aponta para as discussões do Éden. E parece-me que nós temos um caminho traçado, me parece haver aqui uma construção, inclusive até racional, se eu posso usar esse termo, do porquê surgiram os conflitos. No capítulo 2, no versículo 8, olha que interessante, capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Precisava passar aqui? É aqui mesmo. Quer ter uma coisa toda informatizada aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Agora, olha que coisa linda a segunda e última parte do texto. E pôs nele o homem que havia formado. Me parece que o homem possui um lugar. Nós temos um lugar. Deus constrói e nos dá um lugar. Eu atuo em psicanálise, as pessoas perguntam, você é o cara que usa o divã? E eu digo, sim. Aliás, a figura tão emblemática do psicólogo é um ser com óculos, com uma canetinha na mão. Quem já viu essa imagem? Com uma folhinha na mão, uma pessoa deitada em algum lugar e ele perguntando, ele dizendo assim, fale-me mais sobre isso. Essa grande frase. Aliás, quando o psicólogo não sabe o que dizer, ele fala, fale mais sobre isso. O Freud, ele usa o divã como possibilidade de tratamento do sofrimento humano. Não é porque ele é um louco. Existem 2 lugares na clínica psicanalítica. A poltrona, onde o paciente olha para o psicólogo, e um segundo lugar que é o divã, onde ele fica de costas ao psicólogo e fala voltado a uma parede. Me parece que lembra muito a oração do rei Ezequias, quando ele volta à parede, mas isso é uma conversa para outro momento. É fato que quando nós nos deitamos para a parede, é um novo lugar na análise. Agora pergunta, Lucas, quando é que o paciente vai ao divã? Quando ele encontra um lugar no tratamento. O primeiro momento da análise, o primeiro momento que o paciente vai até o psicólogo, quem aqui já fez ou faz a análise ou a terapia, é sempre o problema do outro. Então eu estou aqui, aliás, tem uma professora, a Ana Zamberlan, ela diz que quem procura análise é quem menos precisa, porque sempre é o outro, mas resvalou nela o problema, e ela está lá,
como lado sofredor da questão. Ela vai dizer, eu estou aqui porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez aquilo, meu marido fez aquilo, minha esposa fez aquilo, meu filho fez aquilo, e ela vai contar as questões. Por isso que ela precisa do olhar do analista, para que o analista ajude ela a pensar as questões. Só que existe um dado momento na análise, às vezes leva 3 anos, 5 anos, 1 ano, 1 semana, 1 dia, 1 sessão. Existe uma fala desse paciente, onde ele entra em contato consigo de tal forma que ele retira o outro do centro das discussões e coloca ele. Ele vai dizer, o outro faz isso comigo porque de alguma maneira eu me coloco nesse lugar, a estar nessa posição. Olha que interessante, é nesse momento que o psicólogo fala, opa, Valdivan. Por quê? Porque agora você está pronto a falar de você mesmo. Diz na psicanálise que o ser humano tem um lugar. E o sofrimento se dá pela falta de lugar que nós temos. Você muitas vezes construiu um casamento porque colocaram você num lugar que não é teu. E você sofre porque você está tentando reviver uma coisa ou fazer alguma coisa de um lugar que não te pertence. Mas é fato. Isso aqui eu estou dizendo do ponto de vista da ciência. Mas Deus pode transformar todas as coisas. É fato que muitas carreiras profissionais existem e a pessoa sofre não porque ela escolheu este lugar, porque deram este lugar a ela. Eu trato muito adolescente quando diz, meu pai quer que eu seja, eu tinha uma paciente que falava, meu pai quer que eu seja médico, mas eu quero ser assistente social. E o sofrimento era porque o pai queria dar um lugar a ela, e o sofrimento, mas esse não é o meu lugar. Não pertence, isso não te pertence, sai desse corpo, isso não te pertence. A pessoa sofre porque o lugar não pertence a ela. Quantos pastores que eu já tratei, que estão no ministério, num lugar que não lhes pertence, e sofrem, porque precisam manter um lugar que não é deles. E é uma questão, porque me diz na Bíblia, que me parece que Deus constrói um lugar para o homem. Mas isso é anterior à queda. E o que o homem faz do lugar que Deus lhe deu, ele sai. Sabe por que Deus tirou? Sim, mas porque antes o homem desobedeceu. E existe uma questão interessante que está no versículo 9. Olha só. Diz lá a palavra de Deus que Deus colocou árvores com frutos no jardim. E diz que existiam 3 tipos de árvores. Árvores de toda sorte, árvores agradáveis à vista, e preste atenção nisso aqui, agradáveis à vista, boa para alimento, a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. 3 classes de árvores. Mas a Bíblia deixa ali claro que tinham árvores agradáveis e boas à vista, para o alimento, era boa. Causava vontade, olhem para mim, há uma diferença entre vontade e desejo. Se eu estou com vontade de tomar água, então significa que a minha falta tem nome. Vocês estão entendendo isso? Eu estou com sede, sede significa água. Água existe, eu tomo água, eu mato a sede, eu mato a minha vontade. Amém? Até aqui? Muito bem. Eu só posso sentir vontade daquilo que pode saciar a minha vontade. Agora, o Lacan diz uma coisa incrível. Desejo, não existe algo que satisfaz, porque desejo é falta. Todo desejo é falta. A vontade não é falta, vontade é presença. Se eu tenho vontade, água mata a minha vontade, mas desejo é falta. E nós vivenciamos o desejo todo santo dia. Você muitas vezes acha que seu desejo é ter um celular. Aí você compra o celular, o desejo pula para uma nova coisa que te falta. Aí você vai atrás dessa coisa. E você passa uma vida inteira saltando atrás de coisas para pegar essas coisas, para saciar uma coisa que não vai saciar, porque o desejo é na excelência do termo sinônimo de falta. Por que nós sofremos? Porque nós desejamos e que nós não encontramos o objeto que sacia esse desejo, que é a falta. E nós ficamos no loop, sempre tentando preencher um vazio que não preenche. Porque nós vamos à clínica? Nós vamos à clínica porque alguma coisa nos falta. Isso é pontuado, inclusive, por Lacan. E nós representamos essa falta, ele chama o termo, o Freud chama o termo de alucinar. Nós alucinamos esta falta em algum objeto. Então eu tento transformar aquela falta que está na minha alma, eu tento transformar aquela falta num carro, aí eu tento encaixou mais ou menos, mas não é. Depois uma casa, uma carreira, o dinheiro, o sexo, filhos. Hoje a gente vê pais e pais lutando para ter filhos quando tem, depois não quer mais, que é o que a gente chama de filhos da vontade, não filhos do desejo. Aquela coisa de que eu vou ter algo que vai me preencher, eu vou e nada me preenche. Isso faz com que o ser humano sofra. Diz a Bíblia que Deus deu um lugar ao homem e mais, deu possibilidade para ele sobreviver. Olha só que interessante.
O versículo 15 está dizendo que tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no Éden. Para o quê? Cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Lá no seu lugar, você trabalha e você tem sentimento de pertencimento. Uma das coisas mais veementes do sofrimento psíquico é quando, por exemplo, o que é a depressão? Depressão é a falta de desejo, de cultivo e pertencimento. A pessoa, quando está depressiva, ela não quer produzir nada, ela não quer cultivar. Quando ela está em sofrimento profundo psíquico, ela não sente pertencendo a nenhum lugar. A família não é mais o seu lugar. O trabalho não é mais o seu lugar. A sua vida, às vezes, não é mais o seu lugar. E o que ela deseja? Acabar com ela. O quarto se torna um lugar para ela. Mas veja, o quarto é um não lugar. É um lugar de depósito. Na verdade, ela se deposita no quarto. Porque como ela não tem lugar, ela encontra um lugar que não é o lugar dela, para sofrer. Diz a Bíblia que no Éden nós deveríamos de produzir e pertencer, cultivar e guardar. O homem tinha algo a ser feito ali. No lugar do homem, ele produz, ele pertence, ele existe, ele tem uma visão da natureza muito harmoniosa. Isso era o Éden. E olha que interessante. E no versículo 16 e 17, Deus dá uma ordem. Pode comer de tudo, só não come de uma árvore. No lugar do homem, ele tem escolhas. Estas escolhas do lugar psíquico são escolhas. Alguém diz uma vez que você toma pelo menos 1.500 escolhas por dia. Você decidiu acordar, você decidiu colocar a roupa que você colocou, você decidiu não falar com aquela pessoa, você decidiu dar Feliz Dia dos Pais hoje. Você decidiu comprar um presente não aquele, decidiu não comprar um presente. Você decidiu não atender aquele telefone que te ligaram. Você decidiu falar mal de alguém lá no seu almoço hoje. Você decidiu falar mal, às vezes, do pastor. Você decidiu fazer muita coisa. Nós temos, do ponto de vista psicológico, a ideia da escolha. Quando diz o Jean-Paul Sartre, um grande filósofo existencialista, ele diz que nós estamos condenados à nossa própria liberdade. A liberdade do ser humano é escolher. Ele diz, você está condenado a escolher. Essa possibilidade da escolha é o grande sofrimento humano. Sabe por quê? Se eu digo a você que eu tenho uma loja com apenas um tipo de celular, eu não tenho escolha, eu tenho imposição. Se eu boto um segundo tipo de celular, a casa já caiu, porque agora eu tenho escolha. E agora? Eu não quero que abra um confessionário, a igreja, mas é fato. Muitos aqui passaram por isso. Eu fico com a Mariazinha ou com a Joaninha? E agora? Você decide. Lembra desse programa? Você decide. 0800, tal. Eu fico com essa ou com aquela? Eu escolho essa carreira ou outra? Eu vou nesse curso da faculdade ou naquele? A escolha é inerente à psique humana. É inerente. Por isso que quando a pessoa vai à clínica, eu sempre pergunto, você está aqui por quê? Porque me mandaram. Pode sair. Por quê? Porque você está fazendo... O Lacan diz isso, o paciente não falar para você que ele tem um problema, manda ele embora. Porque deve-se ter o desejo dele, a escolha em falar, eu tenho algo a fazer aqui, e eu quero estar aqui. Este é um lugar dado ao homem. Agora, neste mundo tão perfeito que nós vivíamos antes da queda, e por fim, no versículo 25 diz que, ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. No mundo perfeito, digamos assim, antes... Se é que eu posso usar esse termo, antes da queda, havia uma plenitude. Algumas pessoas vão chamar isso aqui de inocência, eu não gosto muito desse termo, pelo menos do ponto de vista da psicologia. Mas havia uma plenitude, eles não se envergonhavam. Havia uma completude do corpo. Escute o termo, corpo. Quando acontece a queda do homem, pela sagacidade da serpente, e isso você vai ver no capítulo 3, que é a queda, a primeira coisa que se diz da serpente é que ela era sagaz. Sabe o que é ser sagaz neste contexto aqui, na minha visão, neste lançar de uma visão mais científica ao texto, é que a serpente tinha um discurso erótico. Não é pornográfico, preste atenção. Pornográfico é tudo aquilo que é explícito, erótico, aquilo que aponta para algo que alguma coisa está velada. É um discurso que te leva a alguma coisa que parece ser alguma coisa que na verdade é outra. Vocês estão entendendo isso? Este discurso da serpente leva a mulher e o homem, nessa sequência, a duvidarem daquilo que foi dito. Agora percebam, depois vocês vão ler, que no discurso da serpente para o homem e para a mulher, quando ela fala, não, você pode comer da árvore do bem e do mal e tal, a mulher e o homem não voltam a perguntar a Deus, escuta Deus, tem uma pessoa falando aqui comigo, uma serpente, alguma coisa,
que estão falando que é para comer. Só me fala, me lembre as regras, por favor. Eu posso comer ou não posso? O que ela faz? Ela come. E por que ela come? Porque aqui aponta que teve dúvida. A dúvida de quem você é a principal causa de sofrimento humano. Quando você não sabe quem é você não consegue nem apontar qual é o caminho da tua vontade, que vai dizer do que é o teu desejo. E quando ela vai e come, algo acontece de interessante. E olha só, versículo 8. Esconderam-se da presença do Senhor. E no versículo 7 diz que abriram-se os olhos. Algo abre para eles passam a se perceber como nus e tampam as genitálias. O que tem a ver genitália? Pelo amor de Deus, me expliquem. O que tem a ver genitália com comer um fruto de uma árvore? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu comi do fruto, algo se abriu em mim e eu tampo minha genitália. E mais, não bastou só tampar a genitália, eles se esconderam atrás do arbusto, diz o versículo 8. Porém, entre as árvores do jardim se colocaram homem e mulher, versículo 8. Percebam? Eles tamparam alguma coisa e depois se tamparam de alguém. Eles tamparam alguma coisa e se tamparam de alguém. Por que as pessoas sofrem? Existe uma coisa de ir na clínica, a pessoa fala, por que você está sofrendo? Não, esse discurso tem muitas aqui já ouviram isso. Por que você sofre? Eu sofro porque eu sei por que eu sofro. Meu problema é com a minha mãe. Minha mãe, eu estou sofrendo por causa dela. Eu sofro simplesmente, minha mãe fez isso, ela acha que ela sabe o problema, quando na verdade está tampado uma segunda questão. É muito comum quem vai à clínica, ela está sofrendo por A. No desenrolar da análise, o sofrimento dela já está em B, já está em C, já está em D. Ela acha que a demanda dela era, por exemplo, questões relacionadas ao pai. E quando vai ver, tem uma outra questão que tem a ver a outra coisa, ou seja, o homem constrói um segundo problema, ele desobedece a Deus, ele constrói algo com o seu corpo. E o que ele tenta? Sempre tapar alguma coisa. Nós sofremos porque nós escondemos. Diz o Ricardo Gondenberg, numa frase interessantíssima, a utopia do autoconhecimento está na ideia de quem sabe de mim sou eu. A psicanálise diz, quem sabe de mim é o outro. As pessoas acham, eu sei qual é o meu problema, e nós vamos questionar dizendo, quem sabe de você é o outro. A grande pergunta é, quem é esse outro? A psicanálise vai dizer que é o inconsciente, mas eu não sei por hora. O que eu quero dizer a vocês é que a grande pergunta que o ser humano faz é, quem sou eu? Quando você sabe quem é você, está na hora de você sair da análise, tirar a sua máscara e mostrar quem você é. Quem sou eu? Hoje é o dia do encontro para a gente. O encontro daqui da teologia, com a psicologia, que a gente traz respostas contundentes ao nosso coração, que a gente então traz um refrigério e então descobre a nossa verdadeira identidade. Eu começo dizendo para vocês então uma coisa. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui com vocês. Esse nosso tema me faz pensar que os nossos conflitos, então, levam sempre a essa pergunta. Então, quem sou eu? Quando eu não tenho resposta para essa pergunta, eu começo a entrar em crise, porque as crises vêm daquilo que o Lucas levantou e de mais tudo que o Tiago falou, e eu acho que agora está na hora da gente falar um pouco como que a gente resolve isso. E quando eu falo de resolver isso, eu falo de como a Bíblia fala que é assim. Entenda uma coisa, não significa que vai resolver para você. Porque se você for uma pessoa que você não acredita na Bíblia, que ela é um mero livro antigo para você, que é só um negócio que a gente cita na igreja, esquece, não funciona para você. Mas se você acredita que a Bíblia é a verdade de Deus para a sua vida, é a nossa única regra de fé e prática, é nela que nós cremos, então naquilo que está escrito nela, nas verdades absolutas dela, então ajudar, de alguma maneira. Abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, tem um texto muito legal, que você vai poder saber e acompanhar comigo e entender um pouco melhor sobre como que está. Nossa, gente, agora acho que eu vou precisar colocar um óculos escuro aqui, porque ficou, né? Obrigado, viu, Júlio? Quero que você compre mesmo, para todo mundo aqui. Aqui é assim, ó, se haja luz, eles mandam luz no povo aqui. Mas eu vou projetar também hoje. Hoje aqui para aqueles lá que estão com preguiça de procurar na Bíblia, não sabem nem onde está, Mateus. Eu vou projetar aqui para você, tá? Mateus capítulo 4, versículo 11, e essa aqui é
é a versão que eu estou usando, lembra da versão que eu falei, né? A NVT, e diz assim então: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito, pausa, respira, lê lá na tela. Conduzido por quem? Fala, gente, fala com vontade mesmo. Fala, 1, 2, 3, e conduzido pelo... Isso é vontade? Vocês estão com muita vontade. 1, 2, 3 e... Não precisa gritar, é só falar alto. Conduzido pelo... ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu então: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. E então o diabo foi embora, e os anjos vieram e serviram Jesus. Amém. Este é um dos textos mais bonitos da Bíblia, que resolve muitas crises internas, que resolve então a sua vida como um todo. Se você prestar atenção aqui, você então para de fazer perguntas a Deus, para de fazer perguntas para você e começa a seguir aquilo que o texto está dizendo que é para a gente fazer e ser também. Uma das coisas mais interessantes nesse texto é que quando a gente levantou o tema conflito comigo mesmo, a primeira coisa que a gente observou era um conflito que havia ali. O conflito que havia começado no Éden, como Lucas disse, está se desdobrando hoje, ali naquele momento, em Mateus capítulo 4. O primeiro Adão que falhou, né? Então Adão que Deus criou para ser então o representante dessa humanidade, ele vem, é criado para assim, a partir daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, ele ser representante e ele falha. Jesus, como a teologia aponta, como segundo Adão, ele também é tentado e provado, agora não só por uma serpente sagaz, mas agora pelo próprio diabo, que vem até ele para tentá-lo depois de 40 dias de jejum, e todas as dificuldades de viver no deserto da Palestina. Ele não estava participando do Rally Paris-Dakar, não tinha uma tenda legal com água de coco para ele. O que tinha era muita pedra, muito lugar difícil para andar, e Jesus não ficou lá paradinho para economizar energia, ele andava no deserto, ele andava. Era um momento de solitude, era um momento dele pensar em quem ele era de fato. Era um momento então que a partir daquele instante começava o ministério dele. Ele apontava então para tudo aquilo que tinha que acontecer na vida dele. Era o momento de refletir de fato exatamente a pergunta que a gente está fazendo, quem ele era. E era esse momento então que Jesus precisava ser provado, porque toda a expectativa de Deus estava sobre ele, sobre aquilo que Deus havia construído para que ele estivesse ali naquele lugar, naquele instante. E então Jesus entra na sua debate com Satanás, e nesse seu debate com Satanás surge a primeira crise, pão ou pedra? O que vocês comeriam nessa manhã, nesse dia com Satanás? Transforma essas pedras em pães. A primeira coisa que a gente percebe é que Satanás está tentando jogar com Jesus, não biblicamente, para ver, vamos ver quantos versículos Jesus sabe de cor do Antigo Testamento. Pelo contrário, a única coisa que Satanás queria naquele momento é que Jesus fosse tentado na sua vontade. É a tentação da saciação, é a tentação de ser saciado. É a primeira tentação que Jesus dá, está relacionada ao apetite. Olha, presta atenção uma coisa, você tem poder para isso, então pega essa pedra, transforma em pão e resolve já o seu problema.
Para Satanás é assim, é a mesma coisa que faz com você quando você entra em crise, é a mesma coisa que faz comigo também. Todas as nossas crises começam por aí. Olha, você pode. A minha grande crise com muitos, não todos, tá? Muitos coach é exatamente essa, né? Primeiro aquela ideia, né? Olha para o espelho e fala assim, eu posso. Algumas pessoas fizeram uma leitura errada e começaram a for o espelho e falaram assim, eu sou bonito, eu sou bonito. Aí o cara começa a falar assim, fala mais alto, eu sou bonito, eu sou bonito. Aí a mulher grita da cozinha, mentiroso. Mentirosa também, principalmente. E mais do que isso, essa ideia de que eu faço, eu sou, é uma ideia humana, que não era para ser assim, não precisa ser assim. Você não precisa ter todas as coisas que você pode ter. Entendeu? Não é que você quer, que você pode ter. Sabe aquela ideia assim, eu até posso comprar, mas eu não preciso daquilo. E a gente é pego nisso direto. A primeira tentação de Jesus tem a ver com tudo isso. A ele olhar para essa situação toda e se ver como uma pessoa ali que pode resolver o problema dele naquele instante. Basta querer. E muitas vezes nós somos isso. Isso leva-me a pensar que as pessoas que têm crise com elas mesmas são pessoas que tendem a ser imediatistas. Correm para resolver o problema. Eu vou lá agora. Quer saber? Pastor, eu sou assim, eu não levo desaforo para casa. Eu vou lá e ó. Aí tem uma música do Rosa de Salão que fala assim, cuidado. O mesmo buraco que cabe o cara, cabe você também. Né? A mesma cova que cabe ele, cabe você. Interessante porque quando olho para essa situação toda que Satanás está colocando Jesus, ele está colocando Jesus para ter uma certa gratificação pessoal. E a primeira gratificação pessoal está no físico. Se alimente. É o básico. Afinal, você merece o básico. Você está aqui há 40 dias no deserto. Você merece, você tem poder para isso, rapaz. Você cresceu na Palestina, você é um menino pobre, um menino lutador, mas você também sabe de onde você vem, você tem poder para isso. Vai, mata a sua fome logo. Quantas pessoas, no meio da crise com ela mesma, tomam essa decisão, é verdade. Eu posso resolver esse problema agora, desse jeito. Porque elas não sabem de fato quem elas são. Então elas começam a ter um problema. A pessoa começa a comer demais, porque a comida se tornou um prazer para ela. Ela começa a beber demais porque a bebida se tornou um prazer para ela. Ela começa a tomar decisões, você quer saber, eu posso, a vida é minha, quem que manda em mim? Afinal, eu que sou o dono do meu... Ou sei lá o que você quiser falar também. Afinal, ser dono é assim. E a gente começa a perceber que as pessoas reagem assim. E mais, além desse apetite físico, também o sexual. As pessoas começam a seduzir o outro, falam assim, eu quero aquela lá agora, porque um casamento não basta para mim. Eu quero outro casamento também, mas eu quero provar quem eu sou a partir daí. A partir da minha masculinidade, a partir da minha feminilidade. É assim? A partir destas coisas, eu quero provar que eu consigo seduzir a pessoa, que eu consigo casar com ela, consigo namorar. Eu vou namorar umas 30. Antigamente era muito comum isso, hoje eu acho que está um pouco menos. Mas o pai orientava o menino a pegar todas, era assim, né? Tanto que tinha um ditado, né? Sim, se nascia filha menina, e olha como eu fui sacaneado aqui, viu, gente? Ó, guarda as cabritinhas que meu bode está solto. Falava assim, e era comum pensar isso. E agir assim, porque isso é bonito. E a gente começa a entrar em crise porque, de repente, você começa a experimentar tudo isso e fala assim, mas parece que não resolveu ainda, né? Aí entra a crise aqui do nosso monólogo, né? Eu não sei se eu quero azul, se eu quero rosa, então eu vou provar o rosa também, quem sabe é isso que eu quero. Quem sabe isso de fato traz felicidade para mim? Eu vi uma reportagem que eu achei assim, eu precisei parar, escrever, desenhar no papel para poder entender. Que o homem era homem, mas ele resolveu virar mulher. E ele casou com uma mulher que, na verdade, era homem. Entendeu? Aí eles apareceram assim, era um homem e uma mulher, mas, na verdade, a mulher era o homem era a mulher. E aí eu fiquei em crise, eu falei assim, gente, qual é a lógica disso? Se tá certo, é um homem ou uma mulher. Então, até aí, né, tudo bem. Não vou nem entrar em crise ambos do mesmo sexo, mas você parou para pensar? É uma crise terrível que as pessoas vivem por falta de saber quem elas são.
E essas crises geralmente são lançadas lá atrás, não só no Éden, como vem vindo carregando, mas ela é lançada lá quando você nasce, a partir das palmadas que você começa a apanhar, a partir do momento que as pessoas começam a falar quem você é. Ah, eu sei quem você é, viu? E começa a lançar palavras para você, a partir daquilo que as pessoas fazem com você, porque muitos depoimentos de pessoas que mudam de sexo e tudo mais, são pessoas que sofreram abuso, são pessoas que foram violentadas, e mais, elas então resolvem ser agora quem disseram para elas que elas eram. Isso é uma crise que elas começam a viver com elas mesmas. E essa crise não acaba, porque ela começou lá no Éden. Então vem vindo todas as gerações contaminadas. Então esse apetite é enorme. E agora tem o grande e maior deles, o apetite emocional. Que para mim é o... Quantas pessoas procuram uma igreja e falam assim, pastor, eu estou com depressão, eu preciso muito de oração. Precisa de tratamento também. Precisa de acompanhamento, precisa de amigos, precisa saber quem você é. O Evangelho tem respostas. Deus, ele pode fazer todas as coisas. Mas além disso, quando você está sofrendo esse apetite, a necessidade de saciar-se emocionalmente, você começa a buscar em todos os lugares. Você sabia disso? As pessoas entram em crise, porque elas não conseguem saber quem elas são emocionalmente. Então elas começam a entrar em crise porque elas vivem um casamento que não era, parece que não era para ela ter vivido. Ela fala assim, mas parece que não era isso que eu queria da minha vida. Parece que era para ser desse jeito, mas agora virou uma confusão na minha cabeça, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Aí a mulher fica grávida, os hormônios mexem bastante, ela tem uma depressão pós-parto, e o marido não entende, vive uma crise, era para ser um momento de bênção, e está todo mundo em crise, porque todo mundo perdeu a sua identidade. Olha que bonito tudo isso. A crise dos pães e da pedra. A crise de saber o que eu vou escolher. E ela não acaba aí, tem mais uma crise também. Satanás tentou Jesus na tentativa dele celebrar quem ele era. A tentação de ser celebrado. Olha, mas presta atenção numa coisa. Você é o cara. Tenta entender isso, olha, no Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8, o diabo então oferece a Jesus o domínio sobre os reinos do mundo. Olha, então entenda uma coisa, você não está afim então de cumprir com toda a ideia que Deus te deu, para você então se tornar o rei, então faz o seguinte, cara, você já é o rei. E aí vem a frase que eu morro de medo, você pode todas as coisas. Uau! Só que não. Você já é um rei. Cara, isso é fácil de eu fazer. Eu consigo para você, você pode agora se orgulhar de quem você é. Quer saber de uma coisa? Você é independente. Você precisa agora ser você. Não depender de mais ninguém, não olhar para o lado. E a pessoa começa a se inflar. Uau, parece um balão, né? Fica assim. É a tentação de ser celebrado. De olhar para você e falar assim, quer saber? É verdade. Poxa vida, a ilustração seria ótima agora, eu pegar um cartão de crédito meu e falar, aqui ó, eu pago, mas não estou com ele, graças a Deus. É assim, viu? O exemplo é assim, não fique com ele, não você usa, porque é exatamente isso. Afinal, pastor, eu mereço, aqui ó, FAP. Afinal, eu posso, eu trabalho tanto para isso. Como eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Então você tem essa sensação que você vai viver assim. Satanás, quando fala isso para Jesus, é exatamente esse ponto. Ele quer que Jesus acredite na afirmação dele. Você não precisa passar pelo sofrimento que você sabe que você vai passar. Você não precisa acreditar naquilo que te falaram ali. Não, você pode acreditar no que eu estou falando. Olha, vai dar certo. Vai dar certo. Me ouça que vai dar certo. Quantos casais me procuram e o cara está convicto que o problema é a esposa dele. Não, pastor, o problema é minha esposa. Você não tem noção como é aquele negócio. Antes era a princesa, né? Agora é o negócio. Você não tem noção como é aquele negócio. Não, eu já cansei, de tentar, eu cansei, eu não quero mais, eu mereço ser feliz. Quantas pessoas me procuram com essa ideia de que merece ser feliz? Você quer que eu te fale uma coisa? A Bíblia fala que você merece o quê? O inferno. Você sabia disso? É verdade. Merecer, segundo os padrões de Deus, nós merecemos o inferno.
Tu fala assim, eu não aguento mais. A mulher que procura fala assim, eu não desisti, pastor. Não, mas e seus filhos? Mas e a vida de vocês? Não, chega, eu mereço ser feliz, afinal, olha para mim. Eu sou bonita, sou nova ainda, eu tenho toda a vida pela frente, eu mereço. Eu não vou passar pela crise toda, eu vou vencer isso desse jeito. E vai e passa por toda a situação. Essa tentação é uma das piores que tem. Jesus está passando por ela nesse momento. É lamentável quando crentes não apenas vivem de acordo com os padrões desse mundo, mas também ficam totalmente comprometidos com esse mundo. É absolutamente normal as pessoas virem falar assim para mim, pastor, eu não estou tendo tempo para mais nada. Por quê? Porque acabou meu tempo. Olha, eu acordo de manhã, pastor, 5:30 da manhã, eu estou entrando na academia. E é o único horário que eu tenho para fazer academia. Conta aí para mim mais. Como que é, Lucas? Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Aí eu falo assim, 5:30, 8 na academia. Pastor, 5:30. Eu saio da academia por volta das 7 horas, tomo um banho, trabalho. Chego no trabalho, umas 7:40, estou entrando no trabalho já. E no meu trabalho é pauleira, eu paro para almoçar 2 horas da tarde. A equipe dá uma pausa lá, a gente vai para um lugar legal, almoça, volta correndo, e umas 7, 8 horas eu estou voltando embora para casa. E nesse momento de voltar para casa, pastor, eu tenho que ir direto para a faculdade, porque eu já estou terminando lá meu pós-doutorado, meu pós não sei o que lá, estou fazendo minha vida lá. E eu chego em casa, pastor do céu, mais de meia-noite, para ter que dormir, às vezes você faz algum trabalho de faculdade correndo, para começar a vida de novo. Aí o pastor miserável, coitado dele, fala assim, irmão, você está orando que hora? Aí ele pensa assim, nas pausas, pastor, eu oro todas as pausas. Comprometido com esse mundo. Você deveria fazer diferente, eu vou te dar um conselho, você deveria nascer e pensar uma só coisa. Você que é pai e aproveita hoje um dia especial do Dia dos Pais, o melhor presente que você pode se dar é ser um pai excelente. E ser um pai excelente é falar assim para o seu filho, filho, tudo que você precisa fazer e ser na vida é para a glória de Deus. 1 Coríntios 9. Tudo que você precisa fazer e ser na vida é para a glória de Deus. Então, meça por isso tudo que você vai fazer. Se aquilo que você está fazendo traz glória para Deus, tudo bem. Se não traz, abandona. Mas as pessoas preferem se comprometer com o mundo para encher o seu bolso de dinheiro, ou para ter um padrão de vida que ela não foi criada para ter, ou para viver uma vida que parece que não era para ser para ela. Por quê? Porque elas se comprometem com o padrão desse mundo e fica totalmente preso a isso. A busca pelo poder, a busca por ser alguém, isso é sedutor, gente, isso é fácil, até para mim, que sou pastor, para todos nós que pregamos, né, Tiago, Bruno, para todos nós. A gente quer ser até pastor famoso, pensa. A gente começa a falar assim, pastor fala assim, Deus. Nós reclamamos para o pastor, não, reclamamos para Deus, direto para ele. Conselho que eu dou para vocês, reclama para Deus, melhor. Fala assim, Deus, eu quero ter uma igreja de uns 5.000 membros, para ter uns 20, 30 pastores por área, assim não trabalha pouco, ganha muito. Nós vamos ficar famosos, vamos ser blogueirinhos, vai estar lá nosso nome no YouTube, no Facebook nosso lá, no Instagram, vai estar lá com 1 milhão de seguidores. Essas tentações também pegam a gente. Eu acho que são as que mais pegam a gente. Acho que a gente é tentado a querer ser... É verdade, gente. Ser quem Deus não criou a gente para ser. Eu fico muito pensando em Davi, porque uma vez um pastor ministrou isso no meu coração. Falou assim, Davi nunca pensou em ser rei. Davi não tinha competência, não tinha nem formato de rei, não tinha jeito de rei, não tinha nada de rei. Sabe onde que Davi estava? Comprometido com as ovelhas do seu pai, lá no meio do mato. Mas Deus sabia que estava lá. Olha que bonito isso. Você não precisa ficar tentando ser quem você está querendo ser. Deus sabe, se Ele quiser fazer de você, Ele te pega lá no meio do mato e faz você virar rei. Isso traz paz para o nosso coração. E a última parte da tentação de Jesus, depois do desejo de ser celebrado, eu coloquei essa foto porque ela é incrível, né, gente? Eita, foto bonita essa aí. Acho que esse aqui é um dos super-heróis que eu mais gosto. Aí a psicologia vai falar assim, é porque talvez ele se pareça com você. Falo, opa, tome. Quem sabe seja isso, né? Aí tem o último. Satanás pega Jesus, coloca ele lá no alto, no lugar mais alto, e fala assim,
Olha aqui, menino da roça. Olha para mim, presta atenção, menino da roça. Você está vendo tudo isso aqui? Olha tudo, você está vendo? Quem assistiu o Rei Leão? Levanta a mão para ver. Então a brincadeira vai funcionar. Aonde o sol toca? Aonde o sol está tocando lá? Você está vendo? Eu vou te dar. Vai ser seu. Pega essa. Aonde o sol toca? Lá no alto do templo lá. Eu fico pensando assim, o negócio tinha uma pontinha, né? Até hoje eu fico pensando, como que eles dois ficaram lá? Mas enfim, isso aí. Mas estava alto, bem alto. E olhando assim, olha lá, tudo isso aqui, ó. Eu te dou. Se você quer ser notado, eu resolvo o seu problema. Cara, eu te faço agora um ser notável. E não vai ter problema nenhum. Então é isso que acontece. A tentação de ser notado. A busca pelo prestígio. Quando o diabo quer ver a queda de alguém, ele procura levar a gente no lugar mais alto. Ele fala, uau. Se é crescer que você quer, então tá bom, vamos fazer um negócio. Né? Eu lembro de uma piada. Eu tenho tempo para uma piada, Fábio? Diz que um cara era, né, cabeludão assim, que nem o William, né? Tal, fez um negócio com o diabo. Falei assim, porque eu sou um Zé Ninguém aqui, eu quero ser alguma coisa. Fui lá, fez um pacto. Falei assim, então tá bom. Eu vou te dar 20 anos de notoriedade. As pessoas vão saber quem você é, vai ser o cara. E aí chegou o fim desses 20 anos. 20 anos. Falei, 20 anos? Tá bom. Ó, 20 anos, tá top. E acabou. E aí ele foi, né? Eu estou até pensando no final da piada. Aí ele foi e fez o negócio com o diabo. E o diabo foi lá, deixou ele o homem mais notável que tem. Falou para ele assim, ó, onde o sol toca vai ser seu. Ele, uau, ficou, cara famoso. Tipo isso aí, assim. Ficou incrível. Os 20 anos passaram, o cara ficou desesperado porque bateram na porta dele. Falou, ó, amanhã eu venho te buscar que o seu tempo venceu. Ele falou, como assim? 20 anos não deu. Eu falei, deu, é hoje. Amanhã eu estou vindo buscar você. Aí ele ficou em crise aquela noite toda. E ele correu de um lado para o outro, saiu pela cidade assim, varou, deu meia-noite. Ele falou assim, é hoje que ele vai vir buscar, é hoje. Eu já sei o que eu vou fazer. Entrou no banheiro assim, raspou a cabeça. Ficou careca assim, igual o Fábio. Do William para o Fábio. Careca, totalmente. Aí ele correu num lugar do outro, tentou se esconder na igreja, foi para a igreja, não dava também, porque tinha muita luz, não era na comunidade de viver, ele foi em outro lugar, tinha muita luz. E aí ele entrou num cinema. O cinema, eu vou ficar aqui no cinema o dia inteiro, vou assistir todas as sessões, e aí o diabo não vai me notar. E de repente está lá vendo aí o cinema antigo, né? Abre aquela cortininha assim, ele vê o diabo lá, o diabo olhando, procurando ele. Sobe as escadas, olhando um lado do outro. Olha, assim, cadê aquele cabeludo? E não acha ele, para do lado dele, assim. Rapaz, eu sinto o cheiro dele e eu não estou achando ele. Tenho certeza que ele está aqui. Mas já que eu não estou achando aquele cabeludo, eu vou levar esse careca mesmo. Foi embora. Boa, né? Essa foi boa. Sabe por que isso? Porque quando você faz um trato com o diabo, ele vai cumprir, cara. Vai. Ele fala assim para você, ó, eu vou te pegar, cara. 20 anos passa rápido. Mas, às vezes, na vontade de ser aceito, ser notado, você simplesmente não percebe que você quebra, rompe. Eu acho que o personagem é perfeito para a gente falar isso. Você cria uma fantasia para você ser o cara. E toda vez que você está nela, você se sente o cara, porque parece que você é o mais poderoso de todos ali. Você vai até para os bailes com ela, você veste ela e fala assim, eu sou o cara. Eu chego lá, todo mundo, uau, ei, o cara chegou, dentro da fantasia dele, dentro do lugar que ele criou. E Satanás queria criar isso para Jesus, falar assim, eu te dou tudo isso aqui. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa sofrer, você não precisa apanhar, você não precisa morrer. Você só precisa aceitar o que eu estou te propondo. Você só precisa fazer isso. Mas sabiamente Jesus recusa isso. Mas as pessoas não, porque a tentação de ser visto, de ser notado, ela é necessária para muitas pessoas. É algo muito tentador, que dezenas e dezenas de pessoas, milhares de pessoas por dia, esquecem quem elas são para serem notadas.
Elas começam a negociar seus princípios e seus valores para elas serem notadas. Elas simplesmente abandonam tudo. Mas Jesus não se dobra frente aos apelos de Satanás. Pelo contrário, o que Jesus faz é olhar para tudo isso e declarar fortemente para Satanás que ele só se curva diante de Deus e só a Deus ele adora. Isso não é negociado. Mas por que Jesus faz isso? Algumas pessoas entram em crise nesse momento e falam assim para mim: porque ele era Jesus, Jesus é Deus, pastor, você não leu essa parte não? Não é isso. Jesus está sendo tentado no seu caráter, na sua forma de homem. Ele se despiu de toda a sua parte de ser Deus, ele era 100% Deus, 100% homem, mas nesse instante era a sua humanidade que está sendo provada. Seus poderes não estão nesse lugar para serem notados. O que Jesus sabia de fato é a pergunta que a gente está atrás. Jesus sabia quem ele era. Sabe por que Jesus sabia quem ele era? Por causa desse texto aqui. Mateus, capítulo 3, versículo 16, fala assim: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse... Você pode ler para mim? Vamos ler de novo? 1, 2, 3 e... Jesus sabia quem ele era. Jesus era o Filho amado de Deus. E nenhuma provação de Satanás poderia tirar essa convicção do coração dele. Nada poderia mudar essa realidade nele. Jesus cresceu, sabendo de fato, sua mãe ensinava sobre isso, sobre a promessa para ele. Certamente, então, quando ele vai estudar com os rabinos e começa a ensinar também os rabinos, isso tudo estava muito claro no coração dele. E de repente, no momento do batismo, lá com João Batista, ele passa pelas águas também, veio o Espírito em forma de pomba, vem uma voz dos céus e fala assim: você é meu filho amado, e eu tenho muito prazer em você. Essas são as palavras que constroem quem Jesus era. E quando Satanás queria destruir isso, Jesus sabia: eu sou o filho amado de Deus, do meu Pai. E esse meu relacionamento não vai ser rompido por tentação alguma. Mas a grande crise nossa é que nós esquecemos que nós também somos filhos amados de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, quando ele nos une a Cristo, nós somos parte com Cristo em Deus, nós somos herdeiros com Cristo. E mais do que isso, você tem que entender que o que disseram para você do seu passado, que te faz tomar decisões tão ruins hoje, você precisa jogar fora. A convicção que você tem que ter é exatamente essa: em Cristo. Nós somos novas criaturas, nós somos diferentes. Sabe o que mudou em mim? Mudou porque eu sou amado de Deus. Ele me ama profundamente. Ele sente a dor quando eu peco. Ele sente a dor quando eu tomo decisões erradas. Ele me ama profundamente. Mas eu prefiro acreditar naquilo que falaram que eu era. Ah, você não vale nada. Você não presta. Você não vai ser ninguém na vida. A sua história vai ser de derrota. Você acreditou nessas coisas. E hoje você quer provar. Está vendo? Que você consegue fazer a pedra virar pão. Você quer provar então daquilo que Satanás está te dando. Você quer provar. E sabe o que acontece quando você quer provar? Você perde, porque você é vencido pelas tentações de Satanás. As crises de quem eu sou, as crises comigo mesmo, elas se dão quando eu não sei que eu sou filho amado de Deus. Então você tem que estar convicto de uma coisa: você é livre. Você é livre. Tenha convicção disso, você é livre somente em Jesus. Não em você mesmo, não naquilo que você pode fazer, não na sua capacidade humana, não naquilo que falaram que você pode, não naquilo que você construiu na sua carreira, porque do dia para a noite, os seus olhos podem se fechar.
isso não significou nada. O que você teve, quanto você tinha na conta, o que você comprou, não significa nada. E você entra em crise. A gente entra em crise porque a gente começa a perceber, e essa é uma linha muito fina. Deus permite a gente passar por momentos como essa imagem, onde você está vendo um momento árido e um momento abundante do seu lado. Deus permite você passar por situações como essa e você ter uma vida assim. Então, por favor não, pelo amor de Deus, para de orar para Deus te dar uma vida abundante, porque se te der uma vida abundante, você se esquece de quem Ele é. Então Ele permite a gente viver assim, olhando o sofrimento, sentindo dores, o cheiro do sofrimento, mas por outro lado, percebendo a graça dEle, o favor dEle, a presença dEle ali constantemente. E assim diz o texto, que quando o diabo deixou Jesus, os anjos vieram e serviram Ele. Então, quando você estiver em crise com você mesmo, não se lembre das coisas que seu pai te falou, que sua esposa te falou, que seu marido te falou, que seu filho te falou. Lembre dessas palavras: você é filho, filha amada de Deus, e Ele tem muito prazer em você. Lembre-se dessas palavras: você é filho amado de Deus. Por mais que você passe momentos de tribulação e luta, por mais que você passe momentos de dificuldade, o Senhor está ao seu lado, te guardando, te protegendo, caminhando contigo. E é isso a beleza do Evangelho. Você não precisa olhar para o lado, nem quando você caiu um pouquinho lá para a parte ruim e fala assim: nossa, essa semana está uma desgraceira só, pastor do céu. Tem gente que fala, não tem problema, entenda que você tem que esticar a mão para o outro lado e voltar. Mas Deus nunca vai te colocar em plena abundância, porque isso só vai acontecer quando Ele restaurar todas as coisas. Então, entenda, semana passada eu falei essa frase assim: quando o coração não encontra em Deus a sua plena satisfação, toda ou qualquer mudança diversa de circunstância nos deixa submersos no sofrimento. Ou seja, quando você não é satisfeito somente em Deus, qualquer coisa que acontecer na sua vida vai te causar uma crise. Então entenda isso. E essa crise se dá, eu também mostrei para você no domingo passado, entenda isso, essa crise se dá exatamente pelo mundo que a gente vive. A gente vive num mundo assim, onde o pecado então domina todas as coisas, o pecado domina toda a minha vontade, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, mas esse pecado também causa um efeito no mundo. O mundo todo sofre um efeito do pecado, e mais do que isso, a gente vive também debaixo de poderes e principados satânicos, que o tempo todo vai fazer você entrar em dúvida. Você acha que vai ser fácil? Não. Então entenda uma coisa: nós estamos vivendo em 40 dias no deserto. A nossa caminhada é essa. Deus já fez para a gente ver. Moisés e todo o seu povo viveu 40 anos no deserto para poder aprender a confiar em Deus. Muitas pessoas, gerações morreram lá, não conseguiram nem sonhar com a terra prometida. Falaram: nós vamos morrer aqui mesmo, porque não dá para aguentar mais 40 anos. Morreram lá para que uma nova geração de crentes, de pessoas submissas a Deus nascessem. Então, passar pelo sofrimento é um momento de aprendizado, que a gente cresce, vive. Nós estamos vivendo o efeito devastador do pecado, onde as suas vontades estão deturpadas, o seu pensamento, aquilo que te falaram, trouxe a você coisas erradas. Então, entenda uma coisa. Responde isso para mim. Qual o principal motivo para não confiar em Deus? Às vezes você tem eu não confio em Deus, pastor, porque eu perdi um filho, ele não salvou meu filho. Então eu resolvi fazer as coisas do meu jeito agora. Eu não confio em Deus, pastor, porque quando eu confiei em Deus, eu fui traído. Minha esposa me deixou, fui traído, fui abandonado, tomei um calote, acabaram comigo. Eu não confio em Deus. Você pode responder como você quiser. A grande questão se dá nessa outra parte. Qual o principal motivo para confiar em Deus? Qual é o principal motivo para confiar em Deus? Na verdade, esse é o pior deles. Porque as pessoas falam muitas vezes que o motivo que elas têm para confiar em Deus é que Deus deu coisas para elas. É porque eu confiei em Deus e Deus me deu uma casa. Isso aí o Gugu dá também, gente. O Luciano Huck dá também. Eu confiei em Deus e eu tinha uma causa na justiça, ela saiu, tudo bem. Tá bom, vai. Esse é o motivo. O motivo é muito banal, muito barato,
muito ruim. Mas quando você confia em Deus por quem você é, e mais, quando você confia em Deus pelo amor que Ele tem por você, muda tudo. Eu confio em Deus não pelas coisas que Ele me dá ou que Ele tira de mim. Eu confio em Deus porque Ele me ama. E Ele me quer perto dEle para sempre. Eu confio em Deus porque o seu amor é incomparável. Eu confio em Deus porque Ele é incomparável. Eu confio em Deus porque eu não tenho palavras para dizer sobre Ele. Mas Ele tem palavras para dizer sobre você.